Eu tava lendo os comentários do meu último vídeo e eu me deparei com esse comentário aqui. E ele me fez refletir a respeito de quão difícil realmente são as provas bancárias. E foi pensando nisso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui. O que torna uma prova difícil? Pra mim, o que torna uma prova difícil, basicamente, são essas 5 coisinhas aqui. A dificuldade das questões, o tempo de prova, o número de questões que a prova tem, se ela vai ter redação ou não, e o número de matérias. Porque o número de matérias vai definir a extensão do conteúdo programático. Então, se você tiver uma prova com 5 matérias, o conteúdo programático vai ser menor do que uma prova com 10 matérias. Vamos começar por aí, tá? Tempo de prova. Se a gente tem uma prova com 100 questões e um tempo de prova de 4 horas, então, automaticamente essa prova já vai ser mais difícil do que uma prova com 50 questões e 5 horas, certo? E se além dessas 100 questões você ainda tem redação, torna-se uma prova muito mais difícil. Aí, claro, que entra a questão da banca, que organiza essa prova. A gente vai avaliar agora 8 provas de 8 concursos diferentes. Essas são as provas aqui que eu peguei, porque são as provas mais recentes que eu vi, tá? E que uma grande quantidade de pessoas costuma tentar. São 8 provas de nível médio, mas com níveis diferentes, tá? Algumas mais difíceis do que outras. Começando aqui pela PF. A banca da PF foi a Sebrasp e foi aquele esquema, né? Certo e errado, uma questão errada elimina uma certa. Isso pra mim já torna a prova muito mais difícil. E aí a gente teve aqui uma prova com 120 questões mais uma redação. Essa prova aqui, ela foi composta de 10 matérias. Temos lá um tempo de 4 horas e meia, ou seja, um tempo bem curto. Então eu já colocaria aqui PF administrativo, mesmo sendo nível médio, um nível acima do concurso do Banco do Brasil. Outra prova que aconteceu no ano passado foi o TJSP, cuja banca foi a VUNESP, e foi uma prova constituída de 70 questões mais uma redação, também 10 matérias. O tempo de prova foi um pouco maior, foram 5 horas. E assim, foi uma prova um pouco mais fácil que a PF, eu já resolvi algumas questões dessa prova. Eu considero essa prova aqui um nível mais difícil. E IBGE, a prova do IBGE aconteceu esse ano e a banca foi a FGV. Foram 70 questões, 5 matérias, porém, só português que foi no nível acima. As outras matérias foi no nível bem mais, tipo, tá, foi bem mais equilibrado. Então, eu colocaria IBGE como um nível abaixo da prova do Banco do Brasil e da Caixa, tá, das provas bancárias aí. Correios, foi uma prova que aconteceu no final de 2024. A banca foi a BFC e a prova foi constituída de 50 questões, foram 5 matérias e 4 horas de prova. Assim, foi a prova mais fácil. De todas essas daqui, foi a prova mais fácil, na minha opinião. Tanto que teve gente que quase gabaritou a prova, errou 2 ou 3 questões e mesmo assim não conseguiu ser aprovado, porque foi muito fácil. Quando a prova é muito fácil, qualquer erro ali pode custar a tua classificação. Então, eu colocaria aqui Caixa e Banco do Brasil. A Caixa teve 60 questões, Banco do Brasil 70, as duas tiveram redação e a duração da prova das duas foi a mesma, né? Foi 5 horas ali aplicadas numa tarde de domingo. E nós tivemos 9 matérias na prova da Caixa, 3 delas sendo diferentes da prova do Banco do Brasil, que foi Ética e Compliance, Conhecimentos e Comportamentos Digitais e Probabilidade Estatística. E na prova do Banco do Brasil nós tivemos 8 matérias. Colocaria aqui no nível de dificuldade maior que o IBGE e também maior que o Correios. E por último nós temos aqui a FUVEST. Por último não, na verdade a gente ainda tem aqui a SPSEX, que é uma prova para quem quer ingressar nas Forças Armadas e ser oficial de carreira do Exército. Então é uma prova que acontece todos os anos ali. Ela é uma prova que tem 100 questões mais uma redação, então constituída por 8 matérias, e o tempo de prova são de 2 dias, tá? Você faz ali a prova no sábado e no domingo, com 4 horas e meia de duração. Eu fiz essa prova aqui na época que eu estudava para concursos militares, e é uma prova difícil, tá? E aqui é a prova mais difícil, na minha opinião, que é a prova da FUVEST, que é o vestibular da USP. Então, você tem ali uma prova com 90 questões, mais uma redação, mais 10 questões discursivas. E tem um total de 12 matérias ali do ensino médio, mais o tempo. E o tempo é diferenciado também. Você tem 3 dias de prova, você tem uma primeira fase e uma segunda fase. A primeira fase ali é constituída de 5 horas. E a segunda fase, caso você passe da primeira e vá para a segunda, você tem outros 2 dias de prova com 4 horas de duração. E assim, é uma prova muito difícil, tá? Dessas todas aqui que eu tô comparando aqui, é a prova mais difícil, um conteúdo programático muito extenso. A gente tem aqui das mais fáceis para mais difíceis. A gente tem IBGE e Correios como as mais fáceis. Em seguida aqui, um pouquinho mais puxado aqui, Banco do Brasil e Caixa. Depois, um pouco mais puxado aqui as bancárias, eu colocaria aqui o TJ, tá? E em cima, acima do Tribunal de Justiça, eu colocaria PF administrativo e SPSEX, empatados aqui. E acima, como a mais difícil, eu colocaria a prova da FUVEST. O quão difícil realmente são as provas bancárias? Assim, eu colocaria essas provas aí com um nível de dificuldade intermediário. Não são provas fáceis ali que, eu não preciso estudar, vou ficar aqui de boa e beleza. Eu só vou ler ali de vez em quando, vou estudar dia sim, dia não, vou fazer meia dúzia de questões e pronto, eu vou ser aprovado. Também não é assim. Você tem que estudar, tem que se dedicar, mas também não são difíceis ali, tipo a prova da SPSEX ou a prova da FUVEST. Se fosse pra ranquear, eu colocaria aí a prova dos Correios e do IBGE como nota 5, prova do Banco do Brasil e da Caixa como nota... Eu acho a prova da Caixa mais difícil que o Banco do Brasil, então eu vou colocar Banco do Brasil
Brasil como 6,5 e a Caixa como nota 7. Depois ali eu colocaria o TJ como nota 8, SpaceX e IPF administrativo como nota 9 e a FUVEST como nota 10 de dificuldade. Então, quando a gente abre o YouTube, a gente costuma ver ali pessoas que foram aprovadas em 3 meses de estudo, em 2 meses de estudo, em 4 meses de estudo. Então, por exemplo, você abre lá e vê, aprovado no Banco do Brasil em 3 meses, ou aprovado no TJ em 2 ou 3 ou 4 meses, em 100 dias. E aí, a nossa mente tende a fazer disso daí, que é a exceção, a regra. A maioria das pessoas não passa estudando em 3 meses. É uma pequena parcela dos candidatos. A maioria estuda uma boa quantidade de tempo, até conseguir ser aprovado no concurso. E sem contar uma coisa, tá? Eu acho que isso não vai acontecer de novo mais com tanta frequência como aconteceu antes. Eu acredito que daqui pra frente as provas bancárias elas vão passar por uma reformulação, todas elas vão passar por uma reformulação no quesito de nível de dificuldade. Eu acho que a partir de agora as provas bancárias elas vão ser todas do nível mais puxado, porque a concorrência é maior e ela tá mais bem preparada e as bancas sabem disso. Então eu acredito que as próximas provas elas vão vir todas no nível maior. Por isso eu acredito que não vai ter mais como alguém ser aprovado estudando em 3 meses, porque tem muita gente estudando. Tem gente que tá estudando pro Banco do Brasil desde o concurso de 2023, ou seja, tá estudando há 3 anos já pro Banco do Brasil. Na verdade, para concurso bancário no geral, é porque não tá saindo os concursos, né? Mas quando sair, dificilmente uma pessoa que começar ali estudando no pós-edital vai conseguir ser aprovada. Dessa vez eu acho que não vai acontecer muito como aconteceu em 2021 e como aconteceu na última prova em 2023. Então, basicamente é isso. Se você gostou do vídeo, dá um like pra ajudar. Comenta aí o que você achou e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Aí onde tá apoiada a câmera, em cima de um rolo de papel aqui, torcendo pra não cair. Improvisação nota 10, né? Dessa vez eu não esqueço.